Olá pessoal, me chamo Éricles, sou professor de matemática aqui da escola, tá? A gente vai dar início, pessoal, essa semana ao conteúdo da lei dos senos e lei dos cossenos, tá? Nós acabamos de sair aí do conteúdo de trigonometria no triângulo retângulo, né? Que basicamente são aquelas relações trigonométricas, né? Seno, cosseno e tangente, né? Tem toda aquela relação de cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, tem aquela tabela trigonométrica, né? E a gente vai dar início, tá, pessoal, ao conteúdo ainda de trigonometria, tá? Ainda vai existir essas relações de seno e cosseno, porém, a diferença agora é que a trigonometria que nós vamos estudar é trigonometria para um triângulo qualquer. Ou seja, naquele caso da semana passada, nós só podíamos utilizar a trigonometria para esse tipo de triângulo. Não é isso? Para o triângulo retângulo, onde nós temos aqui a hipotenusa e os dois catetos, né? Então, a trigonometria que nós aplicamos lá atrás era exclusiva para esse triângulo aqui, certo? E aí que entra a diferença para esse novo assunto. É que a trigonometria que nós vamos estudar hoje, ela vale para qualquer tipo de triângulo. Ou seja, não é mais necessário que o triângulo seja retângulo, tá? Então, para isso, nós vamos utilizar aqui duas leis, tá? Que são chamadas de leis do seno, né? Lei do seno e lei dos cossenos, tá? Não existe a lei da tangente, tá? Antes que alguém pergunte aí, eu acho alguma coisa. Então, lei dos senos e lei dos cossenos, tá? Nessa semana, nós vamos trabalhar a lei do seno, tá? E na próxima semana, a lei do cosseno, beleza? Então, lei dos senos e lei dos cossenos. Então, vamos lá, pessoal. Os estudos trigonométricos no triângulo retângulo têm por finalidade relacionar os ângulos do triângulo com a medida dos seus lados, né? Não era isso que nós fazíamos, né, pessoal? Relacionava os ângulos, né, com os lados, né? Utilizando as relações seno, cosseno e tangente, ok? Essas relações utilizam o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa, que é basicamente a revisão do que nós estudamos, né? As relações de seno e cosseno e tangente, ela nada mais nada menos do que envolve a relação entre lado e ângulos, utilizando as relações de seno e cosseno e tangente. Então, como eu estava falando, né? Essas relações, elas somente são válidas se aplicadas no triângulo retângulo, ou seja, aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus, né? Aquele que possui um ângulo reto, né? E os outros dois ângulos são agudos. Nos casos envolvendo triângulos quaisquer, ou seja, para qualquer tipo de triângulos, utilizamos a lei dos senos, tá? Que nós vamos ver hoje, e a lei dos cossenos, no intuito de calcular a medida de ângulos desconhecidos. Enfatizaremos a lei dos senos, mostrando sua fórmula e modelos detalhados nas resoluções de exercícios. Então, pessoal, a primeira diferença dessa trigonometria para a anterior é que, se você olhar para esse triângulo, primeiro, ele não tem 90 graus. Então, essa ideia de existir hipotenusa e cateto, ela não vai mais existir. Tá? Não existe mais agora hipotenusa ou cateto, porque essas duas relações de hipotenusa e cateto, elas são aplicadas para o triângulo retângulo. E essa é a diferença. Nós vamos usar o seno, só que agora não é mais para o triângulo retângulo, e sim para qualquer tipo de triângulo. Então, se você observar esse triângulo, ele não tem ângulo de 90 graus. Ou seja, consequentemente, ele não é retângulo. Tá? Mas mesmo assim, nós conseguimos utilizar as relações seno e cosseno. Ok? Então, como é que nós vamos relacionar, ou melhor, como é que a gente vai calcular como que eu posso fazer essa relação entre lado e ângulo, né, sem utilizar aí, no caso, um triângulo retângulo? Através da seguinte fórmula, pessoal, ó. A sobre seno de A, não confunda, pessoal, ó. A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo são os lados, ok? E A maiúsculo, B maiúsculo e C maiúsculo são os ângulos. Então, por exemplo, procura o A maiúsculo, tá aqui, ó. Tá aqui, tá? Então, esse A maiúsculo é em relação a esse ângulo. Da mesma forma que o B maiúsculo é em relação a esse ângulo. E o C maiúsculo é em relação a esse ângulo.
Então, a relação da lei dos senos, ela vai ficar o seguinte, ó. Ou seja, lado A, dividido pelo seno do A maiúsculo, que no caso é esse ângulo aqui, ó, seno desse ângulo, igual a B, ou seja, lado B, dividido pelo seno do B, do ângulo B, que é igual ao lado C, dividido pelo seno do ângulo C. Se você parar para observar, pessoal, vamos lá, ó, lado A. Onde é que está o lado A? O lado A está aqui, ó. Não é isso? Dividido pelo seno do ângulo A. Onde é que está o seno do ângulo A? Está do outro lado. Então, se você observar essa sequência, ela foi contínua para todos os outros casos. Ou seja, se você pegar esse lado aqui, dividir pelo seno do ângulo que está oposto a esse lado. É assim que eu gosto de pensar. Eu não tenho que decorar, tipo, A sobre seno de A, B sobre seno de B. Quem é B, quem é seno de B? Então eu gosto de falar assim, ó. Se você pegar o tamanho do lado A, dividir pelo seno do ângulo oposto a esse lado. Ou seja, quem é o ângulo oposto a esse lado A? É aqui, ó. Então você pega esse A dividido pelo seno dele, seno do ângulo oposto a ele, no caso. No caso seria aqui, ó, seno de A. É igual ao outro lado qualquer, ou seja, B, dividido também pelo seno do ângulo oposto, ou seja, seno de B, que é igual ao terceiro lado, dividido pelo seno do ângulo oposto. Ou seja, você sempre vai pegar um lado e dividir pelo seno do ângulo oposto a esse lado. Professor, uma pergunta. Sempre vai ser o seno? Sempre, pessoal. É por isso que o nome dessa relação é teoria dos senos, ou lei dos senos. Tá? Sempre você vai aplicar o seno. Lembrando que, por exemplo, se esse ângulo aqui é de 60 graus e esse ângulo aqui é de 45 graus. Então vai ficar tipo assim, ó, A dividido pelo seno de 60 é igual a B dividido pelo seno de 45. Sempre você vai utilizar o ângulo oposto ao lado, ok? Chegou nesse momento, você ainda vai continuar usando a tabela, tá? Você vai substituir, tá? Você vai substituir esse ângulo aqui, ó, pelo valor do seno dele, utilizando aquela tabela que nós já conhecemos, né? Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, aquela tabela você ainda vai continuar utilizando. Então, a gente utiliza o seno aqui, mas a gente não vai botar somente 60 ou 45. Nós vamos substituir pelo valor que relaciona essa tabela. Ok? Outra observação. Aqui eu tenho um triângulo acutângulo, tá? Mas a gente vai trabalhar várias vezes com um triângulo obtusângulo, ou seja, um triângulo que tem um ângulo obtuso. Então, aqui, por exemplo, 120 graus. Então, você vai ter que usar o seno de 120 graus. Só que você só aprendeu a calcular o seno de 30, 45 e 60. Foi isso? Sim. Como é que eu vou determinar o seno de 120 graus? Pessoal, para você encontrar o seno de um ângulo obtuso, é só você fazer o seguinte, ó. 180 graus, seno, né, desse alfa, é igual a 180 graus menos o alfa. Por exemplo, como é que eu faço para calcular o seno de 120? Porque eu não sei quanto é o seno de 120. Então, na verdade, você não vai calcular o seno de 120. Você vai pegar 180 menos 120. Quanto é que dá 180 menos 120? 60. Ou seja, o mesmo, você não sabe o seno de 120? Não sabe. Mas você não sabe o seno de 60? Sabe. É o mesmo valor. O mesmo valor que corresponde ao seno de 60 também é o de seno de 120. A mesma coisa acontece lá. Qual é o seno de 135 graus? Professor, não sei o seno de 135. Então você pega sempre essa relação aqui, ó. 180 menos 135. Vai dar quanto? 45. Então, o mesmo valor do ângulo de seno de 45 que você sabe é também o de 135. Agora, se for um valor que não choque com nenhum desses ângulos, aí a questão ela vai te dizer o valor desse seno, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Agora, se for com o valor da subtração,
for coincidir, né, com 30, 45 ou 60, então você vai ter que saber porque é utilizando a tabela, beleza? Pessoal, próxima aula a gente vai realizar aqui algumas questões para tirar algumas dúvidas, né, caso vocês não tenham entendido, ok? Então é isso, valeu, até a próxima. Fui.